No ponto em que eu parei no último vídeo, falávamos sobre como a hemoglobina nas hemácias absorve todo o oxigênio de forma a aumentar o gradiente de difusão, ou seja, aumentar o incentivo para que o oxigênio passe através da membrana. Sabemos que as moléculas de oxigênio não sabem que há menos oxigênio aqui. Mas se vocês assistirem ao vídeo sobre difusão, saberão como esse processo acontece. Se houver menos concentração aqui do que lá, o oxigênio vai se espalhar através da membrana e haverá menos oxigênio dentro do plasma, porque a hemoglobina o estará sugando como uma esponja. Uma pergunta interessante é, por que a hemoglobina tem que estar presente dentro das hemácias do sangue? Por que ela não está simplesmente flutuando livremente no plasma sanguíneo? Isso parece mais eficiente. Não seria preciso ter coisas atravessando para dentro e para fora dessas membranas dos glóbulos. Não teríamos nem que fazer glóbulos vermelhos. Para que serve ter esses recipientes de hemoglobina? É realmente uma ideia bem interessante. Se tivermos toda a hemoglobina assentada em nosso plasma sanguíneo, ela iria, na verdade, prejudicar o fluxo do sangue. Se tornaria mais viscoso e espesso. Eu não diria como um xarope, mas ele se tornaria mais espesso do que é. E, ao empacotar a hemoglobina dentro desses recipientes, os glóbulos vermelhos, isso permite com que o sangue flua bem melhor. Imaginem se quisessem colocar xarope na água. Se simplesmente colocassem xarope direto na água, o que aconteceria? A água se tornaria um pouco grossa, um pouco mais viscosa e não fluiria tão bem. Então, qual é a solução se quiséssemos transportar xarope na água? Bom, poderíamos colocar o xarope dentro de pequenos recipientes ou dentro de pequenas contas e em seguida deixar essas contas fluírem na água e então essa não ficaria grudenta. É exatamente o que acontece no sangue. Em vez da hemoglobina ficar solta no plasma e torná-lo viscoso, ela se assenta dentro dessas contas que chamamos de glóbulos vermelhos, que permitem o bom fluxo do sangue. Eu aumentei o zoom aqui nos alvéolos e nesses vasos capilares, esses capilares pulmonares. Aumentaremos e diminuiremos zoom só para entender como o sangue flui e entender melhor as artérias e veias pulmonares com relação às outras artérias e veias que estão no corpo. Eu copiei isso aqui da Wikipédia. Esse diagrama do sistema circulatório humano. E aqui atrás podemos ver os pulmões. Os pulmões aqui. Deixa eu fazer isso com uma bela cor escura. Aqui estão nossos pulmões. Vocês podem ver que o coração está bem no meio. E o que aprendemos nos últimos vídeos é que temos pequenos alvéolos nos pulmões. Lembrem-se, chegamos até eles vindo dos bronquíolos, que são ramificações dos brônquios, que são ramificações da traqueia, que se conecta à nossa laringe, que se conecta à nossa faringe, que se conecta à nossa boca e ao nariz. Temos os pequenos alvéolos aqui, e em seguida os vasos capilares. Quando saímos do coração, e vamos nos aprofundar um pouco mais nisso mais tarde, o sangue é desoxigenado. O sangue é desoxigenado. É essa cor azul. Isso bem aqui é o sangue. Isso aqui é o sangue viajando para fora do coração. Está indo para trás desses dois tubos aqui. Esse é o sangue saindo do coração. E esse azul, que eu destaquei agora, são as artérias pulmonares que continuam se dividindo em vias arteriais. E tudo isso, finalmente estamos nos vasos capilares, esses tubos muito, muito pequenos. Eles correm para a direita, passam pelos alvéolos e se tornam oxigenados. Agora estamos voltando para o coração. Estamos falando sobre as veias pulmonares, portanto voltamos para o coração. Nesses vasos capilares, obtemos oxigênio. Mas nós estamos voltando para o coração. Espero que consigam ver o que estou fazendo. E entraremos no coração por esse lado. Por esse lado. Na verdade, não podemos nem ver por onde estamos entrando no coração. Vamos entrar por aqui e eu vou detalhar isso um pouco mais. Agora nós oxigenamos o sangue. Ele está vermelho. Ele vai ser bombeado para o resto do corpo. E essa é a parte interessante. Quando estamos falando sobre artérias e veias pulmonares, lembrem-se que a artéria pulmonar estava azul. Conforme nos afastamos do coração, o sangue está desoxigenado, mas ainda é uma artéria. À medida que nos aproximamos ao coração, saindo dos pulmões, temos uma veia, mas ela está desoxigenada. Eu já fiz isso no último vídeo, mas vou fazer de novo. Pulmonar. Então, a artéria pulmonar não tem oxigênio. Então,
eu vou escrever aqui desoxigenada. E daí temos a veia pulmonar, que possui oxigênio. Então, oxigenada. E nesse pequeno circuito aqui que nós iniciamos, e eu vou continuar a tratar do padrão de circulação, porque o coração pode ficar um pouco confuso, especialmente por causa de sua natureza tridimensional, o coração bombeia sangue desoxigenado a partir do ventrículo direito. E vocês estão dizendo, por que do ventrículo direito? Parece o lado esquerdo do desenho, mas esse é o lado direito da pessoa que eu estou desenhando, né? Essa é a mão direita dele. E essa é a mão esquerda dele. Ele está olhando para a gente, certo? Não ligamos para o nosso lado direito ou esquerdo, ligamos para o lado direito ou esquerdo dele. Ele está olhando para a gente. Ele ganhou uns globos oculares e está olhando para a gente. Portanto, esse é o seu ventrículo direito. Na verdade, deixa eu começar todo o ciclo. Temos sangue desoxigenado vindo do resto do corpo, certo? O nome para esse grande cano é veia cava inferior. Inferior porque ela está saindo de baixo. Na verdade, temos sangue vindo dos braços e da cabeça aqui em cima. Os dois se encontram bem aqui, no átrio direito. Vão se encontrar aqui, no átrio direito. Deixa eu anotar isso. Vamos anotar. Vou fazer um desenho grande do coração já já. Átrio direito. E por que eles estão desoxigenados? Porque esse é o sangue que volta de nossas pernas, se estamos correndo ou que volta do nosso cérebro, ou talvez estejamos fazendo exercícios, e ele está voltando dos nossos bíceps. É sangue desoxigenado que precisa usar a respiração. Ele surge bem aqui no átrio direito. Está à esquerda, mas do lado direito dele, do átrio direito. O sangue é bombeado para o ventrículo direito. Ele flui passivamente para o ventrículo direito. Os ventrículos fazem todo o bombeamento. O ventrículo se contrai e bombeia este sangue aqui. E nós não o vemos, pois ele passa atrás dessa parte aqui. Ele sai daqui, através deste cano. A artéria pulmonar, por isso não o vemos. Eu vou fazer um desenho já já. Nós estamos saindo do coração. Esta era uma veia, certo? Esta é uma veia indo para o coração. Uma veia indo para o coração. Essa é uma veia, a veia cava inferior. Essa é a veia cava superior. Elas são veias, estão desoxigenadas. Então, estou bombeando este sangue desoxigenado do coração para os pulmões. Agora, este é sangue desoxigenado. Essa é uma artéria, certo? Isso está na artéria pulmonar. Ela se oxigena e agora vira uma veia pulmonar. E depois que ela está oxigenada, ela aparece aqui em cima, à esquerda. Deixa eu usar uma cor melhor. Ela surge bem aqui em cima, no átrio esquerdo. O átrio é um tipo de sala com uma clarabóia ou uma sala aberta para o exterior, e nos dois casos as coisas entram por cima. Não a luz do sol, mas o sangue, ele entra por cima. No átrio direito, o sangue entra por cima, e no átrio esquerdo, o sangue entra por cima. Lembre-se que o átrio esquerdo à direita, no nosso ponto de vista, no átrio esquerdo, o sangue entra por cima, vindo dos pulmões, das veias pulmonares. As veias vão para o coração, então elas vão para o ventrículo esquerdo e esse bombeia o sangue oxigenado para o resto do corpo através das artérias não pulmonares. Portanto, tudo é bombeado. Deixa eu fazer isso com uma bela cor escura, sem ser um azul. Então ele bombeia o sangue por ali. Vocês não veem isso bem aqui da forma como foi desenhada. É um desenho um pouco estranho. É difícil visualizar, mas eu vou mostrar mais detalhadamente. Ele vai para o resto do corpo. Deixa eu mostrar esses detalhes para vocês agora. Portanto, dissemos que temos sangue desoxigenado. Deixa eu escrever isso bem aqui. Essa é a veia cava superior. É uma veia da parte superior do nosso corpo, de nossos braços, da nossa cabeça. Essa é a veia cava inferior, são veias do nosso abdômen, das nossas pernas, do resto do nosso corpo. Portanto, ela entra primeiro no átrio direito. Chamamos átrio direito porque esse é o coração de alguém que está de frente para nós, mesmo que ele esteja no lado esquerdo. O sangue entra por aqui, é sangue desoxigenado, ele vem das veias. O corpo usou o oxigênio e ele surge aqui em cima no ventrículo direito, correto? Estas são as válvulas do nosso coração. E o sangue passivamente, depois que o ventrículo direito bombeia e depois libera, ele tem um vácuo e ele puxa mais sangue do átrio direito. Ele bombeia de novo e depois empurra o sangue por aqui. Agora, esse sangue aqui, ainda desoxigenado, vai para os pulmões para se tornar oxigenado. Portanto, isso aqui é pulmonar. Isso aqui
é pulmonar. E eu estou usando a palavra pulmonar porque ele está indo para ou vindo dos pulmões. Tem a ver com os pulmões. E está saindo do coração. É a artéria pulmonar e está desoxigenada. Então, para não ter confusão, é a artéria pulmonar e está desoxigenada. Em seguida, ele vai para o coração, atinge alguns alvéolos, fica oxigenado e então volta. Agora, esse aqui está indo para o coração. Portanto, é uma veia, correto? É uma veia. Ela está no circuito dos pulmões e, portanto, é uma veia pulmonar que alcançou os alvéolos e recebeu o oxigênio. Portanto, ela está oxigenada. Em seguida, ela flui para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo fica, mais uma vez, do nosso ponto de vista, no lado direito. Mas para a pessoa que olha para nós, está do lado esquerdo. Portanto, ela vai para o átrio esquerdo. No ventrículo esquerdo, depois do bombeamento, ele se expande e esse sangue oxigenado flui para dentro dele. São os ventrículos que fazem o bombeamento. O ventrículo esquerdo aperta e bombeia o sangue para dentro da aorta. Ela é uma artéria. Por que é uma artéria? Porque está saindo do coração. É uma artéria pulmonar? Não estamos lidando mais com os pulmões. Lidamos com os pulmões quando fomos do ventrículo direito, fomos para os pulmões em um circuito e voltamos para o átrio esquerdo. Agora estamos no ventrículo esquerdo, bombeamos para a aorta. Agora esse sangue deve ir para o resto do corpo. Ela é uma artéria não pulmonar e está oxigenada. Quando falamos de artérias não pulmonares, elas estão oxigenadas, mas uma artéria pulmonar não tem oxigênio. Ela está saindo do coração para receber oxigênio. A veia pulmonar vem dos pulmões para o coração com oxigênio, mas o resto das veias vai para o coração sem oxigênio porque elas querem entrar nesse circuito, no circuito pulmonar aqui. Portanto, eu vou deixar vocês aqui, espero que isso dê. Na verdade, vamos voltar àquele primeiro diagrama. Acho que vocês já têm uma ideia de como o coração funciona. Mas vamos dar uma olhada no resto do corpo e só para ter uma ideia das coisas. Vocês podem ver isso na Wikipédia, se quiserem. Todos esses pontos de ramificação diferentes possuem nomes diferentes, mas vocês podem ver bem aqui que temos uma ramificação um pouco abaixo do coração. É a artéria celíaca. Celíaco, se eu não me engano, se refere a abdômen. Portanto, esse sangue vai para a artéria hepática. Hepático tem a ver com o fígado. A artéria hepática se ramifica para que o sangue flua para todo o fígado. Ela também envia o fluxo de sangue para o estômago e é muito importante para a digestão e tudo mais. E então, digamos que essa é a artéria hepática. A artéria hepática leva o oxigênio para o fígado. O fígado está fazendo respiração. Ele absorve o oxigênio e, em seguida, elimina o CO2. Portanto, o sangue fica desoxigenado e flui de volta pela veia cava inferior. Quero deixar isso claro, que é um circuito, um grande circuito. O sangue não flui simplesmente para fora de algum lugar e depois volta para outro lugar. Ele faz um grande circuito. Se vocês quiserem saber, dependendo do seu tamanho, existem cerca de 5 litros de sangue. Para que o glóbulo vermelho saia de um ponto no sistema circulatório, passe por todo o sistema e volte ao mesmo ponto. Ele leva em média 20 segundos. 20 segundos. Essa é uma média, porque vocês podem imaginar que existam alguns glóbulos vermelhos que ficam presos em algum lugar e demoram um pouco mais, enquanto outros fazem a rota toda de forma perfeita. Na verdade, esses 20 segundos podem estar mais próximos da rota perfeita. Eu mesmo nunca cronometrei, mas é uma coisa interessante para se pensar sobre o que está conectado a quê. Temos essas artérias aqui em cima, que se ramificam primeiro nas artérias de cima, saindo da aorta e indo para as artérias da cabeça, do pescoço e dos braços, e em seguida, mais tarde, elas descem e fazem com que o sangue flua para o resto do corpo. De qualquer forma, é uma ideia bem interessante. No próximo vídeo, o que eu quero fazer é falar sobre como a hemoglobina sabe quando eliminar o oxigênio. Ou, melhor ainda, onde eliminar o oxigênio. Porque talvez eu esteja correndo muito e precise de muito oxigênio nos vasos capilares ao redor dos músculos da minha coxa. Eu não preciso dele nas minhas mãos. Como o corpo otimiza o local para onde o oxigênio deve ser levado. É realmente fascinante.